Bom dia. Agora são 7 horas e 40 minutos, redondos. Hoje é quarta-feira, 27 de novembro. Ixi Maria. É o mês de novembro, já era, né? Ei, tá certo. E a pergunta continua, viu? O que é que você fez? E hoje eu vou perguntar o que é que você fez para um representante do município, representante do povo, vereador César Pastorello, está conosco aqui já. E vamos fazer um balanço rápido, não dá para falar tanta coisa, o tempo é curto, né? Sobre as matérias importantes, ele como relator, ele como vereador, enfim, como vereador, né? Muito ativo, muito atento, fez a relatoria do plano diretor. Então é um assunto muito importante. O que é que a Câmara fez de mais importante neste ano, na opinião do vereador César Pastorello? Daqui a pouquinho. Olha, eu tenho um assunto aqui que eu queria abordar, aproveitando que a presença do vereador, que em nome dele eu chicoteio os demais, né? Ontem aconteceu na capital do estado uma reunião da maior importância, onde presentes estiveram praticamente todos os prefeitos do oeste de Mato Grosso, a grande parte dos vereadores, secretários de municípios, né? Chefes de repartições, sindicatos, enfim, a representação política e social de Cáceres e região, presente ontem no saguão do Palácio Lencastre, aliás, do Palácio Paiaguás, eu voltei longe, do Palácio Paiaguás, né? Com o governador, com o vice-governador, Mauro Mendes e Piveta, respectivamente, com os secretários de Estado, né? Enfim, o staff de governo presente para discutir assuntos pertinentes e inerentes ao desenvolvimento da região oeste de Mato Grosso, começando por Cáceres. Particularmente as rodovias que integram, que entrelaçam, né, regiões produtivas, como é a questão aí da fronteira, né, a 188 e outras mais, né, que saem da 070 e vai até Porto Esperidião, aliás, enfim, ligando Porto Esperidião, a região aqui toda, passando por Glória do Oeste, essa região toda aí, né? O governador ontem autorizou a extensão de mais 40, me parece, salvo engano, 43 quilômetros a mais do que já foi feito, né, para esse percurso aí. Então, uma reunião da maior importância, né? Eu tiro o chapéu para esse governador Mauro Mendes, porque realmente ele é diferente em relação aos anteriores no trato com a nossa região, né? Pode ter lá outros problemas, outras observações, outras reticências. Todavia, em se tratando de Cáceres e região, ele é diferenciado, né? E isso tem mudado muito a vida e a história dessa nossa região aqui. Agora, eu só faço uma pergunta. Por que que vereadores lá de Conquista do Oeste... Você sabe daqui Conquista do Oeste? Não, nunca fui lá. Só ouvi falar. Você conhece São Domingos? Também só ouvi falar. Você conhece Corvelândia? Corvelândia você conhece? Já ouvi falar também, não fui lá. Conheço pessoas de Corvelândia. Tá, então, pois é, esse povo, vereadores de todos esses lugares presentes lá na reunião com o governador, e nenhum vereador de Cáceres. Vamos ao intervalo e eu volto já para falar com o vereador Pastorello. Tem alguma coisa aí? Recadinhos aqui. Tem uma pergunta aqui já de um ouvinte, que daí é para o vereador no próximo bloco, né, em relação ao Hospital São Luís. E tem também aqui: bom dia, respeitosamente, licença para pedir ajuda para motorista de ônibus escolar. Sou esposa de um desses trabalhadores que dedicam esforço e trabalho. Então, como que a prefeita pode deixar esses motoristas com tantos dias de vale alimentação em atraso? E quando ligamos para a empresa Abservice, a terceirizada, ela diz que está com pagamento em atraso por falta
da prefeitura pagar ela. Já estamos gratos pelo seu apoio. Então, tá aí a questão aí do pessoal reclamando do Vale Alimentação que está em atraso. Mas aí é assunto também para o vereador no próximo bloco. E particularmente nós vamos conversar com o pessoal da prefeitura, era para ser hoje, mas aí já estava agendado com o vereador Pastorello, ficou para amanhã. Eu vou conversar com o pessoal da prefeitura, esse assunto estará em pauta e principalmente a saúde amanhã. Em se tratando da qualidade de vida e bem-estar, conte com o Clínica Fisiocor. Propaganda. Essa animação que você está propagando aí. Propaganda. Caramba. Pois é, nenhum vereador lá, né? Eu vou falar, porque tá transmitindo. Vou falar no horário. Depois do intervalo. Nós estamos no intervalo, mas na coisa nós estamos ao vivo e se mexendo. É mesmo? Na internet, está transmitindo direto para a internet. Então, Facchini, 3-1, Facchini. 3-1, Facchini. Eu dei uma cotovelada do Wilton. Que ele tá... Não, mas olha, você sabe que eu estou satisfeito. O Botafogo é um time de muita tradição e que há muito tempo precisa recuperar isso. Não, em 3 anos seguidos Pois é, cara. Demais, né? Se bem que ó, o Botafogo pode ganhar a Libertadores, de repente, eu acho que tem chance, mais do que o Atlético, e vai decidir quase 10. De repente, ele pode levar os dois, né? O brasileiro e o... Ótimo, eu gosto do Botafogo. Então, 3 anos seguidos, Palmeiras é sacanagem também. Dá pra ficar com o vice, né? Mas ali eu tava vendo os melhores momentos, o jogo tava bom até a expulsão. Depois da expulsão... Eu não assisti o jogo. O jogo tava pau a pau, tava lá e cá. Os dois, pelo que deu pra perceber dos melhores momentos. Até que o cara deu uma cotovelada no outro. Eu acho que foi cotovelada dentro da área, o juiz expulsou um cara do Palmeiras. Aí com um jogador a menos, aí o Botafogo, uma máquina, né? Um baita time que foi pra cima e acabou. E aí fez 3-0 e no final, lá pro final, o pessoal ainda conseguiu descontar. Mas assim, até o cara ser expulso, o jogo tava pau a pau. Tava lá em casa. Aí com a expulsão do cara já era. Eu não senti não. O Botafogo precisa, né? Recuperar aquela tradição dele. Eu me lembro quando era jovem, quando era garoto, o Botafogo era o grande time. Era o grande time do Brasil, era o Botafogo. Né? Era Vasco e Botafogo. Hoje é grande, acho que eu conheço já uns 3 torcedores dele aqui em Cáceres. Pois é, mas o Carlos Hamilton, a Renata Farias. Ó, veja bem, o Botafogo, times da época... Você é também, Kiko? Do Botafogo? É? Pô, eu só conheço uns 3 na cidade. Então, o Botafogo, olha, era Botafogo, Vasco e Flamengo. Eram os grandes times do Brasil. Mas é que na época do Garrincha e tal. Pois é. Aí acabou o Botafogo, acabou o Vasco, né? Ah, e o Roger Simões, lembrei. Do Vasco é o Roger. Não, Botafogo. Carlos Hamilton, Renata Farias, advogada, e Roger Simões, lá do TRT. São os 3 torcedores do Botafogo que fazem o clube de Botafogo aqui em casa. Não lota uma Kombi, né? Um Fusca. Com um motorista. Não lota um Fusca com com motorista. Da motorista. vitória. O Bolefa aqui, voltou. Agora são 7h49. Nós vamos conversar a partir de agora com o vereador César Pastorello, nessa série de O que é que você fez, né? E a Câmara, como eu já disse, o espaço aqui está livre para todos os vereadores. Aqueles que se manifestam, como é o caso do vereador Pastorello, que está sempre disposto a falar, dar satisfações à população, né? O espaço está livre. Por que chama o vereador Pastorello? Por que chama o vereador Landim? Por que chama o fulano, chama o Isaías? São os vereadores que procuram a rádio para dar satisfação à população. Então os demais também têm a oportunidade, a hora que quiser, só agendar conosco. Bom dia, vereador Pastorello. Bom dia, Facchini. Bom dia, ouvintes da Rádio Difusora, do programa Espaço Livre. É uma satisfação estar novamente aqui. Agora a nossa primeira entrevista depois de passadas as eleições, daquele período turbulento das eleições municipais, no qual durante algum tempo a gente não pôde comparecer aqui na rádio. Mas, como eu digo sempre, trabalhar a gente trabalha o ano todo, né? A gente não está distrito a fazer divulgação, fazer alguma coisa na época de eleição. E
Agradeço, primeiramente agradecer aqui a oportunidade da Rádio Difusora, que sempre teve à disposição para abrir o espaço para a gente fazer uma prestação de contas dos nossos trabalhos. Agradecer a população também pela confiança redepositada pelos próximos 4 anos, a partir de 2025. E nisso daí eu quero atribuir grande parte à audiência da Rádio Difusora. Porque dos nossos trabalhos na Câmara, o cidadão comum, via de regra, ele não está preocupado com política. Ele está preocupado com o trabalho dele, o almoço, né, o que ele vai fazer no fim do ano, quem que ele vai encontrar. E aí fica alheio ao que acontece na Câmara Municipal, na Prefeitura, com as empresas terceirizadas, por exemplo, desses problemas, eles não sabem. E a rádio, ela leva essa informação como se fosse quase que impositivo, porque as pessoas ligam a rádio de manhã para ouvir o programa D3 News, ligam a rádio de manhã para ouvir o programa Espaço Livre. Então, querendo ou não, elas vão acabar absorvendo essas informações. Hoje, por exemplo, na 9FM estava uma entrevista com os novos eleitos da Associação Comercial, as pessoas estão ouvindo, e agora a gente fazer uma prestação de contas, as pessoas estão ouvindo. Essa é a grande sacada que eu digo, que a rádio nunca vai morrer, nunca vai ser substituída pela internet, apesar de usar da internet para chegar mais longe, porque sempre vai ter a pessoa que simplesmente liga a rádio para começar a absorver informações. Então, agradeço muito a oportunidade de estar aqui. É uma cultura, né, do brasileiro ouvir rádio, né? Com certeza. Sempre. É uma cultura, e aí daí a importância de mantermos bons programas de rádio e bons radialistas como os que a Rádio Difusora tem. Né? Tem que ter qualidade. Obrigado. Da última vez que você esteve aqui, o Kiko já era meu parceiro aqui, não? Da última vez, já. Já. O Kiko é... Tem um tempinho já. Nosso parceiro. Mas, o vereador Pastorello, eu quero retroagir um pouquinho para falar das eleições, né, de 2024. O senhor fez uma campanha bastante discreta, porque estava bastante ocupado com a relatoria de projetos na Câmara e tal, e foi reeleito, e a população foi com a sua cara, né? Com a minha cara, eu não sei, Faquinha, mas como agora mesmo, chegando aqui, eu encontrei um cidadão, não sei se vocês conhecem o Giovanni, né? Tá sempre presente aqui na rádio, presente lá na Câmara. Giovanni. E o Giovanni falou assim, Pastorello, você trabalha... Até apelidado de vereador. É, né? vereador, 16º vereador. Ele falou, Pastorello, você trabalha mesmo, né? Eu vejo você em tudo quanto é reunião, tudo quanto é coisa. Eu falei, então, essa é a minha campanha do ano todo, né? A minha campanha do ano todo, do mandato inteiro, é trabalhar. E adotei isso daí em 2016, lembra, em 2020 não fiz uma campanha, não fui pra rua nem nada, e repeti, vamos dizer assim, a fórmula, porque eu entendo que o mandato, ele não é um pagamento posterior, assim, de gratidão, né, à eleição. Ele é um pagamento adiantado para um serviço que a gente vai prestar. Se um pedreiro vai na sua casa, faz um serviço e você fica satisfeito, da próxima vez você chama o mesmo pedreiro. Então, eu entendo que é isso, a recondução, nesse caso, por não ter feito campanha, por não ter ido, né, ostensivamente para a rua e tudo, é porque a população quer que eu trabalhe mais 4 anos. E, no caso, a população que me elegeu em 2016 e 20 e mais 210 eleitores, né, que foi que a gente teve de aumento de votos. Antes de entrarmos aí na sua opinião sobre o que mais importante aconteceu no plenário da Câmara Municipal, nos corredores da Câmara Municipal, nos gabinetes da Câmara Municipal nesse ano de 2024, eu quero fazer uma pergunta pode parecer capciosa, mas não é. É uma pergunta muito direta. Uhum. Eu vi uma matéria sua aqui na internet, nas redes sociais, onde o senhor diz que vai ser um vereador imparcial, né? Não vai ter, digamos assim, bandeira dentro da Câmara, né, ideológica, partidária, coisa do gênero. Vai estar atento àquilo que seja de real interesse do município e dos munícipes. O senhor não vai atentar para que lado vai estar. Isso é um recado de que o senhor está já projetando alguma coisa para 2026? Não, Facchini, de maneira nenhuma. Na verdade, eu não serei um vereador imparcial. Continuarei sendo, né, porque nunca aceitei o rótulo de ser situação-oposição, porque acredito que isso é um chacoalhar de formigas que a gente fala, criado para polarizar a política, para ficarem aquelas mesmas pessoas. Os projetos de
do executivo ou de colegas vereadores que chegam à Câmara e são bons, eu sou o primeiro a fazer defesa dos projetos, como tenho feito. Aí as pessoas vão e falam, porque o Pastorello é amigo da prefeita, é situação, ele é amigo do vereador tal que apresentou o projeto. Agora mesmo chegou na semana passada um projeto de lei, um substitutivo projeto de lei complementar 18, que tira direito dos professores. Eu fui o primeiro a me manifestar e, como se diz assim, descer o cacete. E vamos fazer de tudo. Se precisar, a gente faz greve, faz paralisação, bloqueia a prefeitura, bloqueia a BR, para não aprovar o projeto. Aí o pessoal vai dizer que eu sou oposição ao prefeito. Não. Meu posicionamento é em relação à população, não a prefeito. E a temas pontuais? Temas pontuais, com certeza, porque tudo tem que ser tratado pensando globalmente e tratando do problema individualmente. Então, projetos grandes ou projetos pequenos, todos eu leio. Por isso que, às vezes, na sessão passada, esse projeto de lei complementar ele foi protocolado, foi inserido no sistema durante a sessão. Agora, segunda-feira, anteontem, durante a sessão. Naquele momento, eu já pedi para que fosse retirada a tramitação dele de urgência e urgentíssimo, porque ele era um substitutivo, e já me manifestei contrário a esse substitutivo e mobilizando tanto professores, quanto o sindicato, quanto todo mundo, para a gente retirar esse projeto de tramitação. O que de ruim traz esse projeto? É o seguinte, Facchini, em 2009, a União, o governo federal, fez a lei do Piso Nacional do Magistério, Lei 11.738, com qual finalidade? No Brasil inteiro, havia muitos professores de nível médio, lembra, professores do magistério, fazia formação, né, normal, que era o magistério, e também, obviamente, professores com graduação, pós-graduação, doutorado e tal. E no piso nacional, quando foi instituída essa lei, foi uma lei para valorização do magistério, porque em 2009 ninguém mais queria ser professor. O Brasil já estava entrando na escassez de professores. Hoje ainda tem pouco, mas as turmas estão lotadas. E essa lei ela visava a valorização da carreira de professores para a gente chegar no que todo mundo fala. Como que é o país de primeiro mundo? Educação em primeiro lugar. E educação se faz prioritariamente com o professor. Não que eu deseje isso, mas o professor dá aula em qualquer lugar. Então ele é o instrumento mais importante da educação. E quando foi instituído a partir de uma tabela, instituído, primeiro, que o piso nacional seria pago a partir do nível médio, normal, né, quem faz o magistério, e também foi instituído que tinha que ter um plano de carreiras para garantir o pagamento para todos. Historicamente, desde que eu estou na Câmara, sempre tem alguém, uma mente brilhante, né, que deve ser uma testa engordurada, que chega e fala assim, às vezes uma testa, né, bem engordurada, que fala assim, não tem mais professor normal, né, na prefeitura, não tem mais nenhum professor de nível médio dando aula. Então vamos eliminar essa primeira linha da tabela, porque o piso nacional, 4.800 e pouco, a gente só vai pagar a partir do professor que já é formado. Está errado. Porque o piso é pago lá para o professor normal, continuando na lei federal. Não pode alterar. A prefeitura aqui não vai alterar a lei federal. Aí o que eles fizeram? Mandaram um projeto de lei que era bom, que era o projeto de lei complementar 18, que ele transforma cargos de professores que nós não temos mais, mas estão vagos, de matemática, história, geografia, em pedagogos, para poder fazer a convocação agora, 121, já estava apresentado. Aí mandaram um substitutivo com esse jabuti, dividindo as tabelas. Qual é o resultado disso? Professor, pedagogo, professor, 30 horas, professor de área ainda que está no município, vai ficar 5 ou 6 anos sem reajuste pelo piso nacional do magistério. Porque ele vai ter só o reajuste do RGA e não o reajuste do piso que vem todo ano. Excluído. Então, simplesmente foi, não sei quem deu essa ideia, mas é uma ideia muito errada, de, como dizer assim, congelar a atualização do salário dos professores pelo piso nacional do magistério, que é calculado sobre o valor que o governo federal manda a mais para o município. Então, se o governo manda, neste ano agora, 15% a mais de dinheiro do Fundeb, no ano que vem, o reajuste do professor vai ser de 15%. Mas no ano que vem vai vir mais dinheiro de novo. A gente vai ter um aumento crescente do Fundeb até 2029. Então, a previsão é que a gente realmente tenha reajuste e valorização dos professores até 2029. Então, quando foi apresentado esse substitutivo, eu estava lá atento, li, foi pedida a inclusão do substitutivo, li, já manifestei na hora, na sessão, na própria sessão, que eu era contrário à manutenção tanto do projeto quanto da tramitação e urgência, e já iniciei a mobilização. Por quê? Se a gente não faz, a coisa tramita na comissão, vai para outra,
vai para a sessão de votação, vota, aí depois é só o choro e ranger de dentes. No dia que chega em janeiro, agora que tem o piso nacional para ser aplicado, os professores não recebem só o RGA. Aí falar, mas a lei foi aprovada lá em novembro, sem ninguém saber. Então eu tenho obrigação de falar para todos esses professores. Eu não tive voto de todos os professores, obviamente, né? Não se trata de nicho eleitoral nem nada, mas se trata de justiça com essa classe de servidores. Você sabe que eu defendo todo o serviço público, inclusive os servidores. Então, tá nesse pé. Agora, o que acontece? Ontem eu já fiz uma live, já expliquei os caminhos para a gente contornar isso. O caminho é, primeiro eu já fiz uma emenda supressiva que tira essa divisão de tabelas, já está pronta para a gente protocolar e os vereadores votarem. Esse é um passo. Outro passo, outra alternativa, é que o próprio executivo reconheça que vai ser inexitosa essa aprovação e retire esse projeto. Até porque depois ele pode ser judicializado. Não seria melhor já aproveitar, aprovar logo com essa emenda e resolver o problema? Porque devolver esse projeto vai ficar para o ano que vem. Aí não, devolver não. É retirar só o substitutivo. Aí fica o projeto original, que já está tramitando, que já é constitucional, legal, a gente já pega a prova. Aí o que vai acontecer? Até dia 13 de dezembro encerra os contratos temporários, a administração tem tempo hábil de fazer a convocação dos novos professores, e a gente entra no dia 3 de fevereiro, 3 ou 4 de fevereiro do ano que vem, com todo mundo concursado, todo mundo tomando passo. Você conversou sobre isso, além dos vereadores, é claro, já conversou com o pessoal da educação, o que eles acham disso aí? Eles acham que eu estou certo, né? Com quem eu converso... O secretário, por exemplo. O secretário, ele é autor do projeto que transforma os cargos. Ele não é o autor do projeto que divide essas tabelas. Isso foi feito entre a Secretaria de Educação e a Prefeitura. De maneira nenhuma. Até porque ele é uma pessoa inteligente, um advogado, e ele sabe que isso não tem... qualquer pessoa, né, que entenda sabe que isso daí não vingaria. Porque a lei federal fala que o piso é pago a partir do nível médio. E a lei federal diz que tem que ter um PCCS. Então, de maneira nenhuma... E o PCCS? O PCCS existe, tá ok? Inclusive, nós temos a lei complementar 222, que reajusta já para dezembro, ela deixou um gatilho para dezembro, já fazer o reajuste desse PCCS. E esse projeto de lei que foi mandado para lá, ele foi mandado com um valor de salário inferior ao que o professor vai receber. Para ver a tecnia. Outra tecnia. No Brasil, existe tipo uma norma ABNT. O que é tecnia? A tecnia. Não tem técnica. Foi eu não observei que tem um A. Um atecnia. Atecnia. Eu não gosto de falar mal, porque eu já fui estagiário, mas como se fosse o estagiário que fez, sabe? Está sem experiência ainda. Uma outra atecnia, que poderia até ser de estagiário, é o seguinte: no Brasil... Às vezes um estagiário bem intencionado é melhor do que um especialista mal intencionado. Mal intencionado é ruim, né? Mas no Brasil existe uma norma, como se fosse aquela norma ABNT para fazer lei. Chama-se Lei Complementar 95. É federal, é de 1998. É ela que fala, artigo é isso, parágrafo é isso, inciso é isso, a linha é isso. É uma lei que rege como se faz lei. Então, outra atecnia. O projeto de lei enviado tinha 6 artigos. No artigo 4º é o que faz a criação dos cargos na tabela. Aí, colocaram nesse substitutivo, isso assim, é infantilidade de gênese legislativa. Colocaram um parágrafo criando essa cisão da tabela, ou seja, alterando, modificando o direito de servidores. Parágrafo só pode explicar o artigo, regulamentar o artigo, ou seja, os casos do artigo, parágrafo 1º, 2º, 3º, tal, em relação ao artigo, ou exceptualizar o artigo. Fala assim, exceto em tal caso do artigo. Está na lei federal. Então, isso demonstra que foi uma pressa, alguém fez na hora e falou assim, vamos aproveitar que todo mundo quer aprovar a lei e vamos já socar esse jabuti lá no povo. Também tem aquela velha história do vai que cola, né? Enquanto eu estiver na Câmara, não cola, tá? Já fica o recado dado e a gente tem mais 4 anos. Eu acho que foi o estagiário. Vamos aqui, ó. Bom dia, Facchini, Kiko. Os responsáveis estão esperando o quê para retirar o poste do meio da rua ao lado do ginásio Didi Profeta? Aquela rua recém-asfaltada. Estão esperando alguém bater naquele poste e derrubá-lo? Porque à noite aquela rua é super escura, não vai demorar para isso acontecer. Quem está mandando a mensagem é a Dani. Obrigado, Dani, pela participação. Bom dia, cobra o vereador a respeito das horas extras dos motoristas da saúde, que foi cortado pela metade, mas estamos trabalhando do mesmo jeito para atender todas as demandas da saúde. Quem mandou
foi Elison. E tem mais uma aqui, qual que é? O pessoal está pedindo aqui o Reurb. Bom dia, Facchini, para todos os ouvintes, bom dia também. Onde está o pessoal do Reurb? Tem alguma informação sobre eles? O Divino José está pedindo. E para fechar, essa aqui que eu já tinha falado antes do intervalo. Bom dia, gostaria de saber do vereador Pastorello ou do Facchini se procede a informação que o governo do estado irá devolver o Hospital São Luís para iniciativa privada, atender os convênios de planos de saúde, etc. Gostaria de saber se procede essa informação. Tem essa informação? Tem essa informação, vereador? Vamos lá, vamos do fim para o começo. Né? Em relação ao prédio, vamos lá, ao prédio da Congregação Santa Catarina, que é a dona daquele prédio, né, teve uma transferência para aquela ProSaúde, isso ficou nebuloso, tanto que nas dívidas da ProSaúde, lembra da ProSaúde que operava aí? Deixou várias dívidas e o prédio não pôde ser... Na verdade, uma prodoença, né? O prédio não pôde ser penhorado, vamos dizer assim, porque não havia sido transferido, era da Santa Catarina. Então é um prédio privado, né? Querendo ou não, seja beneficente, não é um prédio privado. E a requisição que o Estado fez naquela época da ProSaúde, do prédio, foi para operar como um anexo do regional, mas era uma requisição e ela é onerosa, ela teve que ser pago. Então é possível, e tem realmente os boatos, de que seja desativado como anexo e que a congregação passe, ou o proprietário, seja o ProSaúde ou a congregação, passe esse prédio para exploração de uma outra instituição com sebas. O que é uma outra instituição com sebas? Que ela não poderia passar para uma privada mesmo, não poderia. Ou seja, para passar para a clínica do Landim, do Denilson, não poderia. Tem que ser para uma instituição que tenha sebas, que tenha reconhecimento de utilidade pública e que atenda, no mínimo, 60% SUS. Então, falam de Albert Einstein, porque ele tem uma franquia, né, agora, está pegando em vários hospitais no Brasil, porque mesmo atendendo 60% SUS é lucrativo. Então, ele essa instituição assume o hospital, atende no mínimo 60% do faturamento SUS, ou seja, bastante atendimento pelo SUS, e atende o restante nos planos de saúde, convênio particular e tal. Isso é uma possibilidade. Pois é, mas o que está mais em questão é que o governo do estado está querendo diminuir despesas, reduzir custos de aluguel, essa coisa toda. Por exemplo, fechar a escola, essa despesa que ele tem com esse patrimônio físico da Santa Catarina é oneroso para o estado. Então é isso que o governo está pensando mais em economia do que enxugar a máquina, como ele fala. Né? Mas enxugar a máquina é deixar o cidadão sem serviço público. Obviamente, eu imagino que em se entregando esse patrimônio físico, essas instalações do Hospital São Luís, né, que hoje é regional, anexo, entregando essas instalações para a congregação, ela naturalmente vai utilizar essas instalações para reinstalação do hospital, seja na sua própria gerência ou concessionar a alguém. Mas com certeza isso ainda é projeto, mas pode acontecer. Pode. E considerando a displicência do governo do estado em relação à saúde, né, a ausência de interesse do governo do estado em promoção realmente da saúde, não considero que seja uma alternativa ruim. A gente não pode prever quem vem e como vai se instalar, mas é uma das alternativas. É quando a coisa está ruim, né, por exemplo, hoje lá tem vários leitos de UTI, vários equipamentos, todos desativados, sem manutenção, e não tem interesse nenhum do estado de fazer manutenção. Então, quando a coisa está muito ruim, né, como diz, quando quem está afogando, jacaré é tronco, né? A pessoa vai buscar qualquer alternativa. Navalha aberta é cipó. Exato. Então, não descarto a possibilidade até de ser melhor. E aí tem umas outras questões. Hoje, vou falar aqui de coisa que a gente já demandou aqui no município, saúde básica, atenção básica, é competência do município, não do estado. Parto, gestação e parto é atenção básica. Nós não temos hospital municipal nem maternidade municipal. Isso é competência do município, não do estado. É uma cobrança que a gente faz. Hoje o São Luís atende tanto o município quanto alguns municípios da região. Mas falando ainda, agora fala para a parte falando de trás para frente, em relação às horas extras, o que acontece? Já no finzinho do período eleitoral, saiu um decreto de contenção de despesas, limitando
pagamento de horas extras. No caso, seriam horas extras, como se diz assim, eventuais, né? Tem que ser eventual, mas horas extras, assim, quase que como se fossem facultativas. Então, tem serviço para terminar, fazer mais horas extras, então não pode fazer mais. E limitando em 30 horas extras por mês para qualquer servidor. Isso foi também uma atitude que desconsiderou que motoristas de ônibus escolar, motoristas de ambulância, eles não têm como cumprir 30 horas extras, senão ele vai chegar no dia 15 do mês, ele já cumpriu as 30. Aí no restante do mês ele só vai trabalhar 8 horas. Então ele não sai daqui de Cáceres para ir para Cuiabá levar paciente. Ele não sai 5 horas da linha de ônibus para ir buscar aluno, que depois vai devolver 7 horas da noite. Porque eles realmente cumprem muito mais que essas horas. A alternativa a essas horas seria ter 2 turnos. Então tem um motorista que vai daqui para Cuiabá, lá eu dou alojamento para ele, vou ter outro que vem de Cuiabá para cá. Muito mais oneroso. Eu vou ter um motorista do ônibus escolar para trabalhar no turno da manhã, um motorista para trabalhar no turno da tarde. Muito mais oneroso. Então hoje, ainda que sejam horas extras, como se diz assim, permanentes, mas eles cumprem mais do que essas 30 horas. Sou testemunha de que as secretarias também passaram a demanda, esse tipo de demanda, para a administração. Não tem como eu cortar 30 horas do meu motorista de ônibus escolar. Então ficou por conta da administração. O que fizeram? Cortaram. Os motoristas, inclusive, se mobilizaram para... Me clareie uma coisa aí. O serviço de transporte de alunos, transporte escolar, está sob a responsabilidade de uma terceirizada. Não. Então esse não entra. Não, entra. É o seguinte, é misto. Nós temos motoristas da terceirizada e temos motoristas do nosso quadro. Temos os 2 motoristas. No transporte escolar? Transporte escolar, sim. Tá, eu estou me referindo ao motorista, tanto faz um quanto o outro, mas a terceirizada, ela tem uma gestão própria, a administração... Terceirizada não tem limite. Esse limite das horas extras foi para motorista do quadro, motorista do quadro próprio. Absolutamente, como eu estou dizendo, é inimaginável que você trabalhe e não receba. E, de fato, essas horas extras são trabalhadas. Ontem eu falei para o Kiko, né? Quando eu falei assim, o colaborador. Colaborador, né? Coisa nenhuma. O sujeito, ele é um vendedor da força de trabalho. Ele vende a força de trabalho, ele tem que receber por ela. Ele tem que receber o justo pelo trabalho que ele fez. Então, obviamente que, de um jeito ou de outro, o município vai acabar pagando por tudo isso daí. Já o das terceirizadas é outra questão. Ela não é um contrato, barato para o município, é caro. Lembrar isso, que é sempre mais caro terceirizar, sempre mais caro terceirizar. No entanto, a fiscalização desses contratos, isso é uma coisa que eu estou falando que eu já venho denunciando há muito tempo, cobrando há muito tempo. Ela é falha, porque a fiscalização desse contrato exigiria que o pagamento desse mês fosse condicionado ao cumprimento do recolhimento de FGTS, pagamento da Previdência, pagamento do Vale, alimentação, pagamento do trabalho, pagamento das horas extras pela terceirizada no mês anterior. E aqui criou-se uma cultura de que a terceirizada fica esperando a prefeitura pagar, aí paga um pouquinho, mas ela tem contrato também lá em Rondonópolis, paga lá em Rondonópolis. Pega o dinheiro daqui e leva para lá. Pega o dinheiro daqui e leva para lá. Isso é comprovado, né, que faz isso, porque eu posso falar, porque a gente conhece os processos. Então, mas essas empresas, então, não têm caixa. Elas trabalham só com o que elas recebem. Exatamente. Porque elas deveriam ter um caixa para segurar. E o que elas recebem não é pouco. Eu já fiz, da minha própria labuta, fiz uma apuração de um dos contratos, e o pagamento no mês efetivo aos trabalhadores era de R$120 mil. Essa empresa recebe mais de R$300 mil para isso. Então, considerando todos os encargos, tudo que tem que aplicar em cima disso aí para ela pagar tudo certinho, ela ainda recebe praticamente 30%, é livre para a empresa. E mesmo assim faz esse tipo de sacanagem. Agora, você sabe o que vai funcionar, Facchini? Vou falar isso e para todos os servidores que são fiscais de contrato. A gente tem que responsabilizar o fiscal de contrato. Fulano de tal é fiscal de contrato, a empresa foi embora, deixou de pagar direito trabalhista. Tem que botar o fiscal de contrato no polo passivo. Porque se ele está atestando nota fiscal de que o serviço foi prestado e tem conformidade administrativa, ou seja, todos os pagamentos anteriores foram feitos, a Câmara ele tem que responsabilizar. Perto? Acompanha, eu posso te mostrar meus requerimentos, posso te mostrar, inclusive, não só de cobrar, mas também de auxiliar. Me propus até de fazer curso
de fiscalização de contrato, porque a prefeitura absolutamente não está fiscalizando os contratos. Isso daí sobra para a prefeitura, porque quando entrar na justiça vai sobrar para a prefeitura. Eu só queria entender uma coisa, para a prefeitura pagar, eles têm que ter pago todas as despesas anteriores. O correto é isso. Com certeza, o correto é isso. Maria, não vai sobrar uma, então? Sobra. Ó, vou dar um exemplo. Justiça do Trabalho tem um monte de contrato. Todos são assim. Os federais aqui tem um monte de contrato. Em ideia tem um monte de contrato. Contrato de segurança, não sei o quê. Todos são assim. Só paga depois de comprovado que recolheu tudo. Terceirizado e tudo regular. Terceirizado, tudo regular. Que coisa. Então, assim, existe a empresa séria? Existe. Ela está aí, a prova é essa. Né? Você pega os órgãos federais, você pega o INDEA, você pega alguns órgãos estaduais, tem a terceirizada e é cumprido dessa forma. Prestou conta do mês anterior, regularidade do FGTS, comprovante de recolhimento previdenciário, pagamento, a folha de pagamento atestado, ateste do usuário final lá do contrato, que esse é o ateste. Fiscal de contrato, por exemplo, de um guarda numa escola, quem tem que atestar que o guarda teve lá é o diretor da escola. Não é ter uma pessoa só lá na Secretaria, por exemplo, de Educação, e que ateste que todos os guardas compareceram, etc. E tal. Ele não viu. Não é onipresente. Ele não viu. Lá o que tem que fazer, esse fiscal na Secretaria de Educação, é fiscalização administrativa. Pega a documentação da empresa, tá tudo ok? Tá ok, conforme. Então agora pode proceder para o pagamento. Isso é impossível? Eu acabei de falar. O Estado tem, o governo federal tem, no Brasil inteiro tem, no Mato Grosso inteiro tem. A gente pode ter também. Basta exigir e fazer da forma certa. O Nemate tem também. Estou andando mais de Estado. Tem um comentário ainda aqui sobre, eu acho que o cara é motorista, motorista e ouvinte, ele está dizendo que estamos viajando, senhor Facchini e Pastorelli, sem nenhum tipo de ajuda de custo diária. Saímos sem café, sem almoço, sem janta e sem local para descanso. Estamos trabalhando cerca de 18 horas seguidas, fazendo comentário, e nosso tempo já está quase... Quem que é esse aí? Eu acho que ele não se identificou aqui, deixa eu ver. Tem que ver de que empresa, de que é que tá, se é da prefeitura, se é terceirizada. Não se identificou, não disse o nome aqui. Como eu falei, a gente tem tratamentos distintos, né? Exatamente. Para quem é da prefeitura, para quem é... Quer dizer, tratamentos distintos em termos de responsabilidade, de acordo com o contrato. Eu já ouvi falar que essas terceirizadas surgiram para não pagar hora extra, já ouvi motorista falando, que terceirizaram para não precisar pagar hora extra para quem é o concursado, o contratado, mas aí já é outra história. Com certeza não, porque, como eu falei, é muito mais oneroso. Né? Se você pegar a folha, o contrato que tem com a empresa em relação ao motorista e dividir pelo número de motoristas, você vai ver que é muito maior do que o que é pago para os motoristas do quadro. Aí entra uma outra questão. Como o motorista do quadro existe, motorista de ônibus escolar, inclusive eu acho que tinha que ser uma carreira de Estado. Motorista de ônibus escolar é a pessoa que vai pegar seu neto com 5 anos, 6 anos e vai andar 1 hora, 30 quilômetros e tudo com a criança. Se essa criança passar mal, qualquer coisa, sem monitor, então deveria ser uma carreira que eu tenho que, no mínimo, saber o nome do motorista. E quando tem nas terceirizadas, não desprezando nenhuma terceirizada, mas já fiz um requerimento em relação à relação do nome dos motoristas terceirizados e tive como resposta da prefeitura, isso foi na gestão anterior, mas eu tenho que falar, de que não sabia qual era o nome, só terceirizava o serviço e não os postos de trabalho. Então você imagina a responsabilidade que havia com as nossas crianças, que é o nosso maior patrimônio. O ônibus de R$200 mil é um patrimônio grande, mas as crianças é um patrimônio maior. Então, o custo sai maior. Aí, como é uma carreira que existe, esse custo todo de terceirizada, ele entra também, impacta no nosso limite de despesa com o pessoal. Então, aquele limite, lembra que toda vez que vai aparecer uma greve, aí aparece alguém da prefeitura e fala, mas a gente está no limite. 53%. Isso, então. O custo da terceirizada, que é muito maior do que o do servidor, ele entra no limite de despesa com o pessoal. Por exemplo, na UPA, nós temos terceirização de médico. Um custo altíssimo também. E também com reclamação de que médico está sem receber. O custo desses contratos de médicos entram na nossa contabilidade como despesa com o pessoal. Só não entra na nossa contabilidade de despesa com o pessoal aquele cargo que não tem na prefeitura. Então, o que não tem na prefeitura, por exemplo, nós não temos mais auxiliar de serviços gerais. Então, aquele serviço de limpeza, né, que é feito, ele está em extinção. Ainda tem os que remanescentes, mas o cargo é em extinção. Então, o pessoal, o contrato lá da cooperativa de limpeza, etc., ele não entra na nosso limite de despesa com o pessoal, mas todos esses outros entram.
Muito bem, nosso tempo já foi. Só preciso corrigir aqui. Corrigir não, complementar. É o Marcelo, ele é funcionário efetivo. Ele é motorista de ônibus e faz transporte de pacientes. Beleza? Transporte de paciente. Essa daí, Marcelo, até falar para você, é uma demanda que a gente já tem trabalhado há bastante, sempre sufocado nessa desculpa de falta de recurso, mas nós temos a diária, não só do motorista, a diária do técnico de enfermagem, do enfermeiro que acompanha. Hoje, Facchini, a diária que na prática não dá para almoçar em Cuiabá. Imagine, né, você ter que passar, como ele falou, né, 18 horas, né, no transporte entre ida e volta. É uma situação que tem que ser corrigida pela administração. E é uma coisa assim, que está sem correção, o salário foi aumentando, a despesa foi aumentando, a salsicha lá no 120 passou de R$2 para 3, para 7, agora é 8, entende? E ficou congelado no tempo esse valor da diária. Muito bem. Mais alguma coisa aí, Kiko? Não, aqui a gente encerra por hoje. Então tá. Vereador Passarello, muito obrigado. Eu tenho um monte de coisa anotada aqui pra gente conversar. Facchini, não falamos do plano diretor. Pois é, cara. Eu preciso falar. Não falamos do código de obras. Vamos voltar. Eu preciso. Agora vamos combinar o seguinte. Nós vamos sem voltar, participação, então. Vamos voltar oportunamente, rapidamente, o mais possível. E para tratar de assuntos específicos. Eu vou anotar. Proibido, Kiko, falar de outra coisa. Tá bom? Tá. Plano diretor, código ambiental, código de postura, código de obra, enfim. Código sanitário que nós precisamos ter. Código sanitário, reforma administrativa, enfim, assuntos estruturantes e estruturais da prefeitura, da administração. Pode organizar uma série. Pode organizar um dia por semana, eu venho todo dia. Uma série. Tá certo. Preguiça eu não tenho, Facchini, você sabe. Muito obrigado, vereador. Obrigado, Facchini. Ok. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui, desejando aos nossos ouvintes um bom dia, um grande abraço e até amanhã.